Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre cabeças de impressão ou cabeçotes de impressão, chamem como preferir, tá? E por que ocorrem os entupimentos dessa peça, dessa famosa cabeça de impressão. Primeiro a gente precisa partir de um princípio em descobrir como ela funciona, tá bom? E também as formas que esse problema pode surgir. Entupimentos recorrentes de cabeça de impressão são diferentes de entupimentos que ocorrem de forma intermitente, tudo bem? Primeiro de tudo, como ela funciona? Essa é uma cabeça de impressão tradicional, especificamente a de um modelo da Epson L355, porém da L365, 375, 380, 395, 396 são todas semelhantes, tá? Aqui os bicos, por onde o cartucho injeta a tinta, e aqui a saída da cabeça de impressão, onde ela despeja a tinta diretamente no papel. Ela possui uma entrada de cabo flat e uma placa logo acima da saída, tudo bem? Uma peça bastante simples, mas que nos dá bastante dor de cabeça, não só para os usuários, tá? Também para os técnicos que trabalham com esses modelos. Vamos partir então do início de como elas funcionam. Aqui nos bicos, tá? Os cartuchos eles são encaixados em seus respectivos bicos. São 4 bicos, assim como são 4 cores, as 3 cores primárias, magenta, ciano, amarelo e também o preto. A saída deles, aqui na nossa saída de papel, eles também possuem, tá? Saídas individuais, assim como as entradas, saídas individuais. Por que ocorre dela estar entupindo? Vamos para o primeiro caso. Quando ocorrem entupimentos por conta da falta de uso, que é o mais comum, isso ocorre pelo seguinte, pessoal. Vamos supor que você terminou de usar a impressora e ela foi desligada. Ainda assim, continua a tinta entre essa peça, entre essa cabeça de impressão, tudo bem? Quanto mais tempo você levar para ligar a impressora novamente, para imprimir novamente, mais tempo essa tinta vai ficar no interior da cabeça de impressão, tudo bem? Então, com o tempo ela vai formando uma pasta e isso impossibilita de ter uma pressão da tinta que vem do tanque, primeiramente, para as mangueiras, para o cartucho e para poder passar por aqui, tudo bem? Ela forma uma barreira. Então, muitas vezes as pessoas acabam até se enganando, como tem, né? Tinta ali no tanque externo, os cartuchos estão cheios, ela tira o ar, possivelmente, acreditando que seja um problema de ar durante o percurso, durante o sistema, porém não é. Se aqui estiver bloqueado, não tem jeito, tudo bem, pessoal? Não vai ter vazão, não vai ter pressão que faça essa tinta se diluir. Quando é um tempo curto, um intervalo curto entre que esse equipamento ficou desligado e você está tentando imprimir, 2, 3 limpezas de cabeçote podem solucionar esse problema, tá? Isso somente quando é uma falha menor, ali de impressão, e muitas vezes você consegue resolver dessa forma. Quando são casos mais críticos, ocorre que a gente precisa desmontar essa cabeça de impressão para fazer essa limpeza de forma manual. E onde essa tinta fica exatamente parada? Essa aqui é uma cabeça de impressão que já está danificada, tá? Eu estou usando somente para a gente poder usar nesse vídeo, por isso eu estou tocando nela sem luvas, sem problema algum. Desmontando aqui, a gente chega na saída dos bicos até as peneiras, aqui da saída das tintas, tudo bem? Nessa região é onde a tinta fica alocada. Ela ficando aqui causa, né, como eu disse, uma barreira, impossibilita que a tinta aqui entre, passe através das peneiras e saia através da cabeça de impressão. Geralmente, quando eu faço esse tipo de limpeza de cabeçote, eu não desmonto essa região, tudo bem? Na grande maioria das vezes não é necessário. Ainda assim, com a cabeça de impressão montada, eu consigo higienizar. Recomendo, no caso técnico, tá? Uma manutenção técnica, você usar um aparelho ultrassom para que você primeiro dilua essa tinta. Após isso, você pode, com uma seringa, você vai adaptar o bico dela para que ela fique do mesmo diâmetro do bico da cabeça de pressão. E com uma solução concentrada, você força esse fluxo, tudo bem? Para que você elimine. Há um risco de você fazer isso com a impressora ainda instalada, de você forçar a solução e ela vazar até essa placa. Muitas vezes acontece depois da manutenção, né? Quando a cabeça de impressão foi higienizada, o técnico ou até o proprietário que estiver tentando fazer essa manutenção, instalar a cabeça de impressão, ela vai ligar, tudo bem? Quando ela começa a dar o bip,
da limpeza de cabeçote, a impressora apaga e não liga mais. Muitas vezes é por conta que essa placa foi instalada ainda úmida. No caso, quando você faz a limpeza sem desmontar, que eu sinceramente recomendo, tá? Porque a vedação ela pode não ficar tão boa quanto a original. Mas se você faz essa limpeza sem desmontar e instala a cabeça de impressão com a impressora ainda úmida, assim que essa placa emitir um sinal através do cabo flat, ela vai queimar. Muitas vezes vai queimar inclusive a placa lógica. E aí o prejuízo é de um equipamento novo, porque se a gente coloca na ponta do lápis cabeça de pressão mais uma placa lógica, fica praticamente o valor de uma máquina nova, tudo bem? Então, tomar bastante cuidado. Você utilizou solução concentrada, você utilizou o produto que você utiliza, que você prefere para fazer a higienização e permitir o acesso novamente. Eu recomendo que você deixe de 2 a 3 dias essa cabeça de pressão secando, principalmente por causa da placa, tudo bem? Fazer limpezas com a cabeça de impressão ainda instalada eu acho perigoso porque você não está conseguindo ver. Você pode ver né, que está injetando aqui nos bicos, mas você não sabe se a solução ou se a água escorreu até a placa. Então é um pouco arriscado. Eu recomendo que vocês novamente retirem essa cabeça de impressão, façam a limpeza com ela por fora. Você vai conseguir injetar aqui a tinta nos bicos e olhar na saída se ela está formando as trilhas corretas, tá? De forma correta. E deixe aí 2, 3 dias, se necessário, ela secando, para que você possa ter um teste aí com uma maior certeza e que você não tenha nenhum risco de danificar o equipamento. Tudo bem? E uma forma de prevenir, como que a gente pode prevenir que isso ocorra? Como é o caso que eu citei de você ter deixado o equipamento parado, procure ter uma margem mínima de intervalo de impressão. O que é essa margem mínima? Mesmo que você não tenha nada, nenhum trabalho assim impresso, procure fazer que a impressora tenha um fluxo mínimo para que não fique tinta na peneira. Então, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, imprima algumas páginas colorido. Não precisa esgotar a sua tinta ali, prejudicar, tá, o seu estoque. Mas pelo menos dê um fluxo de impressão para que você não tenha o risco de ocorrer um problema muito maior como esse, tudo bem? De ter que fazer uma manutenção que de repente você conseguiria prevenir somente tendo um fluxo ali de impressão, dando trabalho aqui para essa cabeça, para que não fique tinta alocada. No caso, quando ocorrem entupimentos aí recorrentes, principalmente a maior causa seja a qualidade da tinta. Uma tinta mais pastosa, uma tinta que não é adequada para esse sistema, se ela for muito grossa, muito densa, ela pode não passar por essa peneira, a cabeça de pressão não consegue filtrar essa tinta da melhor forma e com isso ocorrem entupimentos. Então você consegue ir ajustando o seu equipamento se você está percebendo que está tendo impressões recorrentes, com recorrentes falhas ou recorrentes entupimentos, vá se adequando, tá? Dessa forma para que você não tenha essa dor de cabeça, para que você não tenha danos que muitas vezes acabam valendo o preço de uma impressora nova. Tudo bem? Eu fiz um vídeo também demonstrando como que eu faço, particularmente faço a limpeza desse cabeçote de impressão, todo esse processo da limpeza, de deixar ele secando e depois reinstalando no equipamento. Eu vou deixar ele aqui para quem tiver interesse. E essas foram as dicas, espero que eu possa ter esclarecido aí para vocês como é o funcionamento e que essas dicas possam ajudar vocês a ter um manuseio aí que possa te prevenir desse tipo de problema. Tudo bem? Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e até a próxima.